Prefeito afastado de Pacatuba, Carlomano Marques, é preso com arma irregular em casa durante a operação do Ministério Público. A esposa dele, o prefeito interino, um secretário da cidade e ex-assessores também estão sendo investigados por fraude em licitações. Polícia confirma. Pesquisas sobre sedativos e destino para a fuga são provas de que marido é o assassino de professora na cidade de Varjota. Na calada da noite, você vai ver como Fortaleza dormiu e acordou com a gasolina quase R$1 mais cara nos postos. E saber como participar da Black Friday de empregos, organizada pelo CineDT com cerca de 3.000 vagas. Tem ainda destaque na educação. Projeto de energia solar em 32 escolas públicas estaduais conquista premiação nacional. As notícias da quinta-feira, agora, no Jornal da Cidade. Olá, boa noite. Boa noite. O prefeito afastado de Pacatuba, Carlomano Marques, foi preso com arma irregular em casa durante a operação do Ministério Público realizada hoje. Mas ele não foi o único. O prefeito interino, ou seja, o que assumiu no lugar dele, e outras 10 pessoas, incluindo a esposa de Carlomano, foram alvos dos mandados. Estreando no Grupo Cidade e no Jornal da Cidade, Marcelo Moreno traz as informações ao vivo para a gente. Marcelo, boa noite para você, seja bem-vindo. Agora me conta, essa operação que mais uma vez tem o Carlomano como foco principal, investiga diversos crimes cometidos dentro da Prefeitura de Pacatuba? Isso mesmo, Bianca. Boa noite a você, boa noite ao Alexandre, a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Obrigado pelas boas-vindas. Segundo o Ministério Público, são investigados crimes como falsidade ideológica e também associação criminosa. A Operação Pacatuba, deflagrada pela manhã, A gente teve um pequeno problema no sinal, mas daqui a pouco a gente tenta retomar o contato para trazer essas informações. Agora a gente fala de outro município, dessa vez Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza, que tem um novo prefeito. Davanilson José Pinheiro Leite, o Toda Guiomar, do União Brasil, foi eleito via voto indireto pela Câmara Municipal. O vice é Paulo Pontes, do PL. Eles ficam no cargo até o fim de 2024, após Bruno Figueiredo, do PDT, e Francisco Fagner, do União Brasil, terem sido cassados pelos vereadores em setembro. Desde então, Toda Guiomar já comandava o município de forma interina. Uma primeira eleição indireta chegou a ser marcada em outubro, mas foi anulada pela Justiça, que determinou a volta de Bruno. Agora, em novembro, o TJ concedeu uma liminar para que Tó assumisse novamente. Na mesma semana, a Câmara marcou a eleição indireta. 8 dos 15 vereadores votaram em Tó, o suficiente para elegê-lo. Em paralelo, o antigo prefeito busca fazer valer outra sentença que anulou a cassação da chapa eleita em 2019. Mas a decisão só seria validada se não houvesse mais possibilidade de recurso judicial. Nós procuramos um advogado especialista em legislação eleitoral para explicar quando um prefeito pode ser eleito sem a participação direta do povo. Vamos acompanhar. A Constituição Federal de 88, ela estabeleceu como princípio basilar, em um dos seus pilares, a soberania popular. Porém, o próprio Constituinte, ele excepcionou no artigo 81, parágrafo 2º, a possibilidade de eleições indiretas em circunstâncias extraordinárias, como ocorre no caso de Pacajus, onde restam menos de 2 anos para o término do mandato e o prefeito e o vice-prefeito foram cassados pela Câmara Municipal. Nessa circunstância, o regramento para as novas eleições, para as eleições indiretas, no caso, ele foi disciplinado pela Lei 1130/2023, a lei municipal, lá de Pacajus. Primeiro, uma resolução aprovada pelo plenário, tratando do calendário eleitoral, e determinou que fosse realizada uma sessão extraordinária, com voto aberto, e sendo uma sessão pública para a eleição desse novo gestor do município de Pacajus. Vamos então retomar contato com o Marcelo Moreno, que ele vai falar para a gente sobre essa operação do Ministério Público que atingiu a cidade de Pacatuba hoje de manhã. Marcelo, está contigo.
Então, Bianca, como a gente havia dito, a operação deflagrada pelo Ministério Público do Ceará hoje de manhã, no município de Pacatuba, teve pelo menos 12 alvos, entre eles o prefeito afastado do município, Carlos Mano Marques, e também o prefeito interino, Rafael Marques. Além deles, também estão envolvidos aí nesses alvos dos mandados de busca e apreensão também cumpridos pelo Ministério Público, outras 10 pessoas como um ex-deputado e também ex-assessores. No entanto, o Ministério Público não divulgou os nomes desses alvos da operação, que investiga crimes como falsidade ideológica e também associação criminosa. Ainda de acordo com o Ministério Público, todos os suspeitos irão responder pelos seguintes crimes: crime contra a administração pública, além de falsidade ideológica e também associação criminosa. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Marcelo. Já já a gente volta a conversar mais uma vez. Na capital, uma feirante foi presa em flagrante, vendendo remédios sem prescrição médica. Os remédios que estavam expostos em uma barraca na feira do bairro Demócrito Rocha só poderiam ser vendidos com prescrição médica. Vários populares já haviam ligado para o 190 e denunciado. Sendo assim, a nossa equipe do 11º Distrito Policial imediatamente procedeu ao local, mais precisamente na rua Minas Gerais com a rua Pernambuco, no cruzamento. Localizamos de pronto o box onde a feirante estava fazendo a comercialização desses medicamentos e lá apreendemos cerca de 96 caixas de medicamentos. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais é crime. A pena é de reclusão de 10 a 15 anos e pagamento de multa. Segundo a delegada, a população pode ajudar a polícia denunciando a venda de medicamentos nas feiras livres. Podem estar ligando para 190, para 181 e para a própria delegacia do 11º Distrito Policial, onde continuam as investigações. O nosso telefone é 3101-2954, para qualquer tipo de denúncia. A compra desses medicamentos em feiras livres e sem receita médica representa um risco à saúde pública. E quem vai falar para a gente a respeito desses riscos é a farmacêutica clínica do Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará, Manuele Alencar. Quais são esses riscos da automedicação? A automedicação, ela pode causar vários efeitos colaterais no paciente. Tanto intoxicação, como reações adversas, como a resistência desses medicamentos. Além disso, vale ressaltar que a exposição desses medicamentos numa feira causa problemas no próprio medicamento, pode causar alterações naquele medicamento, a gente não tem como garantir que aquele medicamento ele está adequado para o uso do indivíduo. Então, a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente vai comprar esse medicamento, para não expor o usuário a esses problemas vinculados ao uso do medicamento. Os endereços de Fortaleza com ligações clandestinas de esgoto começaram a ser notificados e terão 10 dias a partir da data do comunicado para regularizar a situação. De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a fiscalização por videomonitoramento identificou 300 pontos na cidade onde os esgotos são conectados diretamente às galerias pluviais. Qual o problema disso? A água suja que sai dos imóveis não passa por tratamento adequado e acaba poluindo rios e o mar, como aconteceu no mês passado com a Praia de Iracema. Os responsáveis que não consertarem essas saídas erradas dentro do prazo serão multados. O valor pode chegar a R$4 mil para pessoas físicas e a quase R$50 mil para empresas. Além disso, há o risco de suspensão total ou parcial do serviço, com a vedação da ligação irregular. E chegou a hora da coluna Camisa 8. Neste momento, o Fortaleza está em campo com o objetivo de quebrar o jejum de 7 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. O placar, por enquanto, é de 1-1. O adversário é o Botafogo, que disputa o título da competição. Luiz Henrique Pontes está chegando para comentar a partida.
O sonho do torcedor tricolor de ver o seu time disputando a Sul-Americana de 2024 passa impreterivelmente pelo jogo que está rolando agora na Arena Castelão entre o Fortaleza e o vice-líder Botafogo e que inclusive está sendo transmitido ao vivo aqui pelo Grupo Cidade de Comunicação através da rádio Jovem Pan News Fortaleza. Jogo difícil e pressão lá nas alturas. O Fortaleza está a 7 jogos sem vitória na Série A. Nesse período ganhou apenas um pontinho. Isso significa 4% de aproveitamento. Se ao final da partida de hoje o Leão não sair vitorioso, a vaga na Sula vai ficar cada vez ameaçada. Aí, o que parece improvável vai começar a aparecer no retrovisor do Fortaleza. A distância da equipe tricolor para o Bahia, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, no momento é curta, é de só 5 pontos. Segundo os matemáticos de plantão, a chance de rebaixamento da equipe é de apenas 1,4%. Mas essa porcentagem pode aumentar caso o Fortaleza não vença o glorioso de General Severiano. E tem mais, depois da partida de hoje contra o Botafogo, o Leão pega o Palmeiras e logo na sequência o Bragantino, equipes que lutam pelo título da Série A. O Imponderável Futebol Clube está batendo a porta do PC. É bom ficarem espertos. Ainda hoje no JC, vacinação infantil será intensificada no Ceará durante o mês de dezembro. No próximo bloco, como o fortalezense dormiu com a gasolina a R$ 5,00 e acordou com o combustível marcando acima dos R$ 6,00 em alguns postos da capital. A construção e requalificação das estradas facilita o deslocamento entre as cidades, aproximando as pessoas com mais agilidade e segurança. A gente ficou muito satisfeito, principalmente com a segurança de estar trafegando com a família, diminuindo o tempo de viagem. As novas estradas abrem um mundo de possibilidades para o turismo e a distribuição da produção agrícola, da indústria e do comércio. Essas melhorias significam mais serviços para a população, mais empregos e progresso na qualidade de vida dos cearenses. Em 2023, já são mais de 600 quilômetros de estradas construídas e em andamento. As estradas geram empregos tanto durante as obras quanto após sua conclusão. Irão aumentar as ofertas para a região, tanto de lazer, saúde, segurança e educação também. É o governo do Ceará aproximando pessoas e oportunidades. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. A construção e requalificação das estradas facilita o deslocamento entre as cidades, aproximando as pessoas com mais agilidade e segurança. A gente ficou muito satisfeito, principalmente com a segurança de estar trafegando com a família, diminuindo o tempo de viagem. As novas estradas abrem um mundo de possibilidades para o turismo e a distribuição da produção agrícola, da indústria e do comércio. Essas melhorias significam mais serviços para a população, mais empregos e progresso na qualidade de vida dos cearenses. Em 2023, já são mais de 600 quilômetros de estradas construídas e em andamento. As estradas geram empregos tanto durante as obras quanto após sua conclusão. Irão aumentar as ofertas para a região, tanto de lazer, saúde, segurança e educação também. É o governo do Ceará aproximando pessoas e oportunidades. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. JC de volta com mais um caso de adolescente assassinado em uma areninha da capital. Esse crime aconteceu no fim da tarde de hoje e o Ricardo Lima está lá agora acompanhando o trabalho de investigação da polícia. Ricardo, boa noite para você. O que já se sabe sobre mais esse crime? Boa noite, Alexandre, e boa noite a todos. O que a gente sabe é que o Emerson Cauã de Souza Lima, que tinha apenas 13 anos de idade, ele estava sob ameaça do crime organizado e foi proibido de frequentar essa região próximo de onde morava. Por esse motivo, ele evitava andar pelos locais mais abertos, as ruas mais movimentadas, e por isso pegou esse acesso aqui que fica entre a Areninha e o Cuca, que fica aqui no bairro José Walter. Mas ele estava sendo monitorado e quando passava por aqui foi atacado com pelo menos 2 disparos na região da cabeça e morreu aqui mesmo no local, bem próximo ao portão principal do Cuca. Esse crime ocorreu no momento em que muitas pessoas estavam chegando aqui para o local, inclusive pessoas idosas. As atividades tiveram de ser
suspensas e o Cuca fechou os portões mais cedo no dia de hoje. Esse é o terceiro crime de morte registrado em Areninhas, aqui em Fortaleza, e em todos os casos as vítimas eram menores de idade. Alexandre. Ricardo, obrigada pelas informações. Para a polícia, não há mais dúvida. Quem matou a professora Flávia Maria Lopes em outubro deste ano, na cidade de Varjota, que fica aqui na região da Ibiapaba, foi o marido dela. Um crime premeditado. De acordo com as investigações, o suspeito pesquisou sobre sedativos e destino de fuga antes de cometer o crime. Foi por meio dos dados do telefone dele que os agentes chegaram ao histórico de pesquisa do suspeito. Após a apreensão do celular dele, nós realizamos a extração do conteúdo, das pesquisas que ele realizou na internet. E essas pesquisas foram muito reveladoras, porque uma semana antes do crime, as pesquisas mostravam que ele pesquisou sobre o que fazer em caso de desaparecimento de pessoa. Ele pesquisou sobre substâncias que servem como sedativo e as substâncias que ele pesquisou foram detectadas no corpo da vítima, conforme a conclusão do laudo pericial. Durante o depoimento, o homem entrou em contradição. E ele informou que um dos pertences subtraídos da esposa dele, da vítima, foi justamente a aliança. E ele disse que nenhum pertence havia sido recuperado, mas a nossa surpresa foi durante o cumprimento do mandado de busca, nós encontramos a aliança lá no imóvel. A Polícia Civil concluiu que a professora Flávia Maria Lopes, de 49 anos, foi vítima de feminicídio e que o autor do crime realmente foi o esposo dela, o marido dela, no caso Rafael Machado Ramos de Vasconcelos, que inclusive por 2 ocasiões já foi secretário municipal na região do município de Varjota. Segundo a investigação, Rafael teria dopado a esposa e levado ela desmaiada dentro do carro da família até o local onde o corpo foi encontrado. Ele mesmo desferiu os golpes de faca que mataram a esposa. Após o crime, ele ainda tentou destruir indícios da ação criminosa. Quando ele voltou do local do crime, ele foi lavar o carro, né, indicando uma tentativa de eliminar qualquer vestígio material do crime. Flávia Maria Alves teve o corpo encontrado no último dia 24 de outubro. O marido chegou a registrar um boletim de ocorrência e a gravar vídeos nas redes sociais, demonstrando preocupação com o desaparecimento da mulher. Ele foi indiciado pelo crime de feminicídio. O projeto de energia solar, implantado em 32 escolas públicas estaduais do Ceará, virou referência no país. A iniciativa deu tão certo que rendeu uma premiação nacional para a Secretaria da Infraestrutura do Estado. O país vem enfrentando uma onda de calor mais forte do que as registradas nos anos anteriores. E a explicação pode estar nas mudanças climáticas que vêm ocorrendo no mundo por consequência das ações humanas. Mas se o homem pode destruir, ele também pode ter atitudes para conviver de forma mais sustentável com o meio ambiente. Na Escola Gentil Barreira, no Conjunto Ceará, a sustentabilidade é um tema levado para dentro da sala de aula. A gente trabalha tanto nas disciplinas como em execução de projetos, né? Nas disciplinas propriamente ditas, de biologia, de química. Além dessas disciplinas, nós temos outras disciplinas da base diversificada. Além disso, a gente desenvolve no laboratório didático algumas outras atividades, como, por exemplo, o Dia do Meio Ambiente, né? A gente faz um evento, a gente planta mudas, a gente discute essas temáticas. Essa escola aqui no bairro Conjunto Ceará foi a primeira do estado a contar com um sistema de painéis solares. Ao todo, são 120 placas como essas, que suprem metade da demanda total dessa unidade escolar. Mais de 1.000 alunos estudam aqui nos 2 turnos, uma demanda gigante de energia, mas que na conta de luz vem sentindo uma redução considerável com o uso dos painéis solares. Esse projeto veio para trazer vantagem no quesito sustentabilidade e também de economia, porque a gente sabe que com o passar do tempo, vai gerar uma economia bem significativa para o Estado. Com o projeto de implementação de sistemas fotovoltaicos em 32 escolas públicas do Estado, a Secretaria de Infraestrutura do Ceará recebeu o troféu Painel,
Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística de 2023 na categoria Empreendimento Público. Que é um projeto necessário e que sirva de modelo para os outros estados, né? Para que um dia a gente tenha a maior parte da nossa energia de fontes renováveis, sustentável, como o mundo pede hoje. As ações de sustentabilidade não se limitam aos painéis solares nessa escola. O cuidado com o meio ambiente é visto em cada cantinho. E a responsável por parte desse trabalho é a dona Darcy. Ela usa materiais que seriam jogados no lixo para transformar em vasos para o jardim da escola. Trabalho que ela faz com amor. Eu pego pneu do lixo, eu trago, corto na maquita, eu vou ajeitando as rosas, que eu gosto muito de aproveitar as coisas recicladas, né? Os alunos são engajados em ações de proteção ambiental. Que a gente faz projetos de iniciação científica e a gente trabalha com o meio ambiente, sustentabilidade e principalmente educação ambiental, para mostrar para os jovens a importância do meio ambiente e desse desenvolvimento. A consciência do cuidado com o meio ambiente precisa ser desenvolvida desde cedo. E no que depender desses jovens, o futuro do planeta será melhor e mais sustentável. Ter esse cuidado com o ambiente, com a natureza, é fundamental para a nossa existência. O fortalezense dormiu com o litro da gasolina perto dos R$ 5,00 e acordou com preço acima dos R$ 6 em vários postos. Uma elevação orquestrada na calada da noite e sem motivação aparente. O mercado é livre para definir os preços, mas os consumidores estão com uma pulga atrás da orelha. E o Procon está só esperando as denúncias para começar a investigar se existe um esquema de cartel. Neste posto de combustíveis, na rua Monsenhor Salazar, o litro da gasolina era cobrado a R$ 5,79. Perto dali, na Avenida Pontes Vieira, o valor do produto atingiu os R$ 5,99. E não para por aí. Neste outro posto, na Avenida Jovita Feitosa, o preço ultrapassou os R$ 6,00. Mais um aumento que pegou o fortalezense desprevenido. Antes estava por R$ 5,19, R$ 5,40, agora já está R$ 6,00, né? Em promoção. Promoção essa que eu não sei qual é. Está pesando muito no orçamento? Com certeza. Para aumentar é rápido demais, amigo. Agora, para reduzir, aí, meu amigo, você tem que esperar um tempo. Claro, já tem posto já que aumentou. É complicado, né? Você pega de surpresa. Não sabe o dia como é que fica oscilando. Segundo o Sindiposto Ceará, o aumento está amparado na livre concorrência e no livre mercado. Também são levados em consideração os custos de cada posto para definir o valor que chega até as bombas. É o que a gente chama de paralelismo de preço. Eu dou sempre um exemplo. Se um litro de cerveja custa num canto R$10 e no outro custa 8, onde é que você vai comprar? Naquele de R$10. Com a gasolina é a mesma coisa. Até o momento, o Procon Fortaleza não foi notificado sobre supostas práticas de preços abusivos. Nós trabalhamos numa linha da motivação, à medida em que os consumidores passam essas informações, o Procon procura, através de averiguação preliminar e notificação a esses postos, solicitar esclarecimentos e justificativas e informações com relação ao preço que está sendo praticado. Caso o consumidor se sentir prejudicado, pode acionar os canais do Procon para denúncias. Demonstrado que, de alguma forma, os preços estão sendo elevados sem uma justificativa específica, ou seja, eu não tenho nenhuma informação no mercado de consumo que justifique essas elevações, o consumidor pode entrar em contato com o Procon através do portal da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no endereço fortaleza.ce.gov.br. Na aba Defesa do Consumidor, nós temos serviços específicos de registro de reclamação e de denúncia. Se você está se sentindo enganado, pode denunciar também esses aumentos abusivos ligando para o número 151 ou utilizando o aplicativo Procon Fortaleza. E amanhã o CineDT vai realizar a Black Friday de empregos. Será um feirão com cerca de 3 mil vagas disponíveis em 18 unidades e 14 postos de atendimento do IDT no Ceará. Oportunidade no comércio, na indústria, no setor de serviços. Para participar, é só ir em um dos endereços que você encontra acessando esse QR Code aqui no canto da tela. É importante levar RG, CPF, currículo e carteira de trabalho. Pode ser física ou digital. Além dos processos seletivos, durante todo o dia haverá palestras e entrega de cupons para cursos gratuitos e online
em parceria com o SESC Senat. Olha, você até já deve ter ouvido falar a palavra franquia, mas conhece o modelo de negócio? Para quem sonha em se tornar um empreendedor, essa é uma opção. Mas como em qualquer empresa, é preciso saber antes como funciona para que dê certo. E é o que você confere no nosso quadro Partiu Empreender. Massa fina e crocante é o segredo desta pizzaria que começou na garagem da casa de um dos sócios, em 2018, no Conjunto Ceará. A venda de pizzas artesanais começou a crescer. Eles precisaram expandir o número de lojas. Optaram pelo formato de franquia. O modelo de franquia, Fernanda, feito com seriedade, nos permite levar a nossa marca, o nosso produto, para um máximo de pessoas. E esse, desde o início, quando nós começamos a empreender, sempre foi o nosso sonho. Hoje são 2 lojas franqueadas. A primeira foi aberta ainda na pandemia. Eles pretendem chegar a 5 no próximo ano. Para manter o padrão, a massa e o molho são fornecidos pela loja principal. Além disso, acompanham tudo de perto. E o Sebrae ele foi fundamental em tudo isso, tanto nos dando apoio em tudo que a gente precisou, como também fazendo da forma correta esses processos, dando direcionamento do passo a passo para que a gente conseguisse levar a nossa marca, o nosso produto para o máximo de pessoas, seguindo o padrão correto. Para adaptar o negócio ao modelo de franquia, os sócios buscaram o Sebrae, que auxilia tanto a empresa a ser transformada em franquia, quanto o empreendedor que quer participar de uma delas. Segundo as pesquisas da ABF, a cada 100 franquias que são instaladas, 5, após 2 anos, fecham. Que daria mais ou menos 5% de insucesso. E nos negócios próprios, segundo o Sebrae, chega a 17% durante 2 anos. Então, obviamente que é mais interessante, muitas vezes, dependendo do seu perfil, você escolher uma franquia. E não falta gente querendo empreender. A última pesquisa de monitoramento de empreendedorismo global do Sebrae aponta que 6 entre 10 brasileiros sonham em ter o próprio negócio. Uma possibilidade é tornar-se um franqueado, aderir a um modelo de empreendimento de sucesso que já está pronto. Mas é preciso ter conhecimento sobre o setor de franquias. O Sebrae, em parceria com a Associação Brasileira de Franchising, lançaram o portal Parceria Sebrae ABF, com conteúdos de gestão e franquia direcionados para aqueles que são ou pretendem ser franqueados ou franqueadores. Então, estude, procure informação e, caso queira um atendimento no Sebrae, ligue para o 0800 570 0800, que você vai poder agendar gratuitamente uma consulta com um analista do Sebrae, com um atendimento do Sebrae, para lhe dar esse direcionamento inicial. A seguir no JC, o que os estudos falam sobre segurança da usina de dessalinização para o Ceará? Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A construção e requalificação das estradas facilita o deslocamento entre as cidades, aproximando as pessoas com mais agilidade e segurança. A gente ficou muito satisfeito, principalmente com a segurança de estar trafegando com a família, diminuindo o tempo de viagem. As novas estradas abrem um mundo de possibilidades para o turismo e a distribuição da produção agrícola, da indústria e do comércio. Essas melhorias significam mais serviços para a população, mais empregos e progresso na qualidade de vida dos cearenses. Em 2023, já são mais de 600 quilômetros de estradas construídas e em andamento. As estradas geram empregos tanto durante as obras quanto após sua conclusão. Irão aumentar as ofertas para a região, tanto de lazer, saúde, segurança e educação também. É o governo do Ceará aproximando pessoas e oportunidades. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A
construção e requalificação das estradas facilita o deslocamento entre as cidades, aproximando as pessoas com mais agilidade e segurança. A gente ficou muito satisfeito, principalmente com a segurança de estar trafegando com a família, diminuindo o tempo de viagem. As novas estradas abrem um mundo de possibilidades para o turismo e a distribuição da produção agrícola, da indústria e do comércio. Essas melhorias significam mais serviços para a população, mais empregos e progresso na qualidade de vida dos cearenses. Em 2023, já são mais de 600 quilômetros de estradas construídas e em andamento. As estradas geram empregos tanto durante as obras quanto após sua conclusão. Irão aumentar as ofertas para a região, tanto de lazer, saúde, segurança e educação também. É o governo do Ceará aproximando pessoas e oportunidades. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. A usina de dessalinização projetada para o Ceará está cada vez mais se aproximando da realidade, mas ainda gera questionamentos para empresários, estudiosos e para a população em geral. Afinal, o projeto pode mesmo derrubar a internet no país? O local onde funcionará a usina de dessalinização fica a alguns metros da Praia do Futuro. Será para esse lugar que a água do mar será trazida e transformada em água própria para o consumo humano. A ideia é reforçar o abastecimento hídrico para os moradores da capital e da região metropolitana. Todas as nossas fontes dependem de chuva. Essa nova fonte, que seria de origem marinha, independe do regime de chuvas do estado. Então, nos próximos anos, como há previsão de chuvas abaixo da média, a vinda desse planta, a vinda desse projeto, nos traz uma segurança de abastecimento de água da capital. O projeto será o maior do tipo no Brasil e terá capacidade de produzir 1 metro cúbico de água por segundo. Apesar de trazer benefícios para a população, a construção da usina vem levantando questionamentos com relação às empresas de telecomunicações. Isso porque Fortaleza é um hub internacional de cabos submarinos, por onde passa quase todo o tráfego de dados do país, segundo o Ministério das Telecomunicações. Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o projeto inicial da usina previa uma distância de cerca de 50 metros dos cabos submarinos existentes, o que, segundo o órgão, poderia causar uma espécie de apagão digital no país. Sob o mar da Praia do Futuro passam 16 cabos submarinos que conectam Fortaleza a diversas cidades no mundo inteiro. De acordo com a Anatel, a CAGES foi notificada assim que foi identificada a proximidade da usina de dessalinização desses cabos, mas alguns ajustes ainda precisam ser feitos. A Anatel notificou a CAGES fez algumas modificações no projeto, modificou a parte marítima de 40 metros para 500 metros, isso já atende em parte às recomendações da Anatel, mas ainda não houve os devidos ajustes no que se refere à parte terrestre, de modo que há ainda os dutos da CAGES, da construção da obra, eles vão passar por sobre os cabos submarinos e ainda corre o risco desses cabos sofrerem alguma danificação e, com isso, prejudicar a internet no nosso país e no mundo inteiro. Esse especialista explica que o risco de afetar a internet no país é real e pode gerar impactos econômicos e sociais difíceis de calcular. Para ele, a discussão sobre os impactos da construção da usina deve ser ampliada. Nós abrimos mão, passamos de 50 metros para 500 metros de distância dos cabos. Sim, mas o local que você está colocando está afetando, pode afetar porque passa um cabo cruzando, alguma coisa desse tipo. Então tem que chegar a um consenso. Então, se as duas partes não estão chegando a um consenso, meus amigos, chame os universitários. Chame as pessoas da academia, principalmente, chame outros órgãos, sei lá, o Ministério das Telecomunicações, e vamos fazer uma mesa redonda e sair de lá dizendo, ó, tá ok, vamos ter a nossa usina de dessalinização, os cabos submarinos estão ok, venham mais cabos submarinos que a nossa estrutura está perfeita. A SEMASSE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, realizou um estudo de impactos das obras da usina. A CAGES ela apresentou primeiramente à Anatel o projeto da planta de dessalinização. A câmara de captação era junto com a planta em si. Ela tinha uma extensão do emissário salino, né? Ele fazia a conexão com 3 cabos submarinos
Com isso, a Anatel solicitou que o projeto fosse modificado. No início do ano, a CAGES começou os novos estudos, no qual ela realocou a câmara de captação a 800 metros da planta de dessalinização. Com isso, eles seguiram uma normativa internacional que fala que os cabos submarinos têm que estar a 500 metros de outras estruturas. Sendo assim, tanto a tubulação de captação quanto a tubulação do emissário, eles estão atualmente a 567 metros do cabo mais próximo, que é o AMX1. A CAGES tem a expectativa de começar as obras de construção da usina ainda no primeiro trimestre de 2024. E, segundo o órgão, os ajustes solicitados já foram feitos. Montamos, com a ajuda da FIEC, um grupo de trabalho, onde envolve alguns engenheiros dessas operadoras, a Anatel, a FIEC, a CAGES e a própria Águas de Fortaleza. Estamos, nesse momento, trabalhando algumas soluções em terra, já que alguns operadores trouxeram, na visão deles, alguns possíveis riscos às suas estruturas, que, ao nosso ver, não ocorrerá. Então, em função disso, estamos trabalhando em conjunto com alguns engenheiros deles para apresentar a solução melhor possível nessa área em terra. A vacinação infantil vai ser intensificada no Ceará durante o mês de dezembro, inclusive com o dia D, já programado, não é isso, Marcelo? Para quem quer garantir que as crianças fiquem com a caderneta de vacinação atualizada, não é isso? Isso mesmo, Alexandre. O dia D está previsto para acontecer no próximo dia 9 de dezembro, mas de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, essa intensificação da imunização aqui das crianças no estado do Ceará vai acontecer entre 4 e 15 de dezembro. Cada município vai ter aí as suas estratégias para essa imunização, que vai seguir as diretrizes, que vão seguir as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Saúde do Estado, como busca ativa para crianças que estão com vacinas em atraso e também vacinação a domicílio. Além disso, também será oferecida a vacinação contra a Covid-19 para crianças da faixa etária entre 6 meses a 5 anos de idade. Vacinação essa que está prevista já para o calendário de imunização do próximo ano. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Marcelo. Bom, antes de encerrar, a gente vai atualizar aqui rapidinho o placar na Arena Castelão. O Fortaleza está vencendo o Botafogo por 2-1. Para você, uma excelente noite. Até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.